Há histórias que começam com um pequeno sussurro, até crescerem e se tornarem um terremoto que abala uma nação inteira. Na Coreia do Sul, onde a taxa de natalidade atingiu o nível mais baixo do mundo, algo inédito está a acontecer. Dezenas de milhares de jovens mulheres declaram, em simultâneo, que não vão mais namorar, casar ou ter filhos. O que começou como uma piada tornou-se uma obsessão governamental, levando especialistas em demografia a alertar que o futuro do país pode acabar num beco sem saída. O movimento conhecido como 4B, que começou com algumas publicações online isoladas, transformou-se num incêndio furioso. E por trás desta decisão extrema não está apenas raiva, mas feridas sociais acumuladas ao longo de muitos anos. Coisas que, quando desvendadas camada por camada, revelam toda uma geração de mulheres a tentar proteger-se de uma realidade onde já não vêem espaço para compromissos. 4B. A recusa que abala a Coreia do Sul. O movimento 4B soa inicialmente como um slogan rebelde, mas quando se olha profundamente para as suas camadas de significado, só então se entende por que se tornou o receio de todo o governo. Os 4B são 4 portas que se fecham em simultâneo: não namorar, não casar, não ter filhos e não manter qualquer relação romântica com homens. Esta não é uma ação de protesto, mas um retiro consciente, uma forma para milhares de mulheres se protegerem de uma realidade que consideram demasiado opressora e injusta. Este movimento não surgiu da noite para o dia. Começou silenciosamente por volta de 2019, quando pequenas discussões em fóruns fechados se tornaram gradualmente conversas públicas. Mas foi só quando um terrível acontecimento ocorreu no bairro de Gangnam, onde uma mulher inocente foi atacada numa casa de banho pública, apenas por ser mulher, que o silêncio se quebrou completamente. Quando este incidente ultrajante foi desvalorizado, e muitos, incluindo partes da comunicação social, disseram não ser nada de grave, inúmeras mulheres perceberam que já não podiam esperar proteção da sociedade. Esta indignação espalhou-se como uma longa fenda no chão, e o movimento 4B tornou-se a sua resposta mais clara. Se todas as portas levam a feridas, elas construirão a sua própria saída. 2. Quando as feridas se acumulam e as mulheres decidem abandonar o jogo. Para entender por que o movimento 4B se espalhou tanto, é preciso olhar para as feridas que as mulheres sul-coreanas carregam há muitos anos. A violência de gênero é um problema premente. 1 em cada 3 mulheres experienciou violência, mas a maioria dos casos é desvalorizada ou até ignorada pelas forças que deveriam protegê-las. Depois, há a epidemia das câmaras escondidas, que faz as mulheres viverem em constante medo, já que muitos agressores escapam com multas leves, como se as feridas que causaram não valessem a atenção da sociedade. Além disso, as mulheres enfrentam uma disparidade salarial de mais de 30%, a pressão para abandonar o trabalho após o casamento e o fardo das tarefas domésticas que recai quase inteiramente sobre os seus ombros. Ao mesmo tempo, padrões de beleza rigorosos forçam muitas a gastar somas enormes apenas para satisfazer as expectativas sociais. Tudo isto se entrelaça numa rede de pressão que se aperta diariamente, e quando olham para o futuro, muitas veem apenas sacrifícios intermináveis. Por isso, a sua decisão de sair do jogo imposto pela sociedade não é um ato extremo, mas o último reflexo de autodefesa de uma geração que está demasiado cansada para continuar a sofrer. 3. Quando o passado aprisiona o presente. As raízes de um sacrifício interminável. Embora a moderna sociedade sul-coreana pareça externamente muito desenvolvida, as pressões a que as mulheres estão sujeitas têm raízes em mentalidades tradicionais centenárias. O conceito das 3 obediências, primeiro obedecer ao pai, depois ao marido, na velhice obedecer ao filho, já não é uma lei, mas as suas marcas ainda se infiltram nas mentes de muitas famílias. Quando uma mulher casa, ela não casa apenas com um marido, mas também carrega a expectativa de cuidar de toda a família do marido, desde os pais até os parentes. Muitas jovens mulheres passam fins de semana inteiros na casa dos sogros, a cozinhar, limpar, servir, enquanto o marido sai descontraído com os amigos, e ninguém vê isto como um problema. Se ela está cansada ou se opõe, é imediatamente rotulada como má esposa, indisposta a sacrificar-se, ou vergonha para a família do marido. A sociedade também não facilita. Mulheres que ultrapassam os 30 anos e não são casadas são vistas com pena e repetidamente questionadas se algo não está bem. E se não querem ter filhos, a crítica é ainda mais dura. São vistas como egoístas ou irresponsáveis pelo futuro do país. Todos estes preconceitos formam uma jaula invisível que restringe os passos das mulheres e lhes dá a sensação de que, por mais que se esforcem, não é suficiente. E se já não veem liberdade na sua própria vida, a decisão de se retirar, como o movimento 4B,
torna-se a única forma de reclamar o seu direito a uma vida autodeterminada. 4. Quando duas gerações colidem e o fogo do conflito arde cada vez mais forte. A divisão entre homens e mulheres na Coreia do Sul não resulta apenas de injustiças passadas, mas também de um confronto violento entre duas gerações. Para muitos jovens, o serviço militar torna-se uma razão pela qual acreditam merecer privilégios, que 2 anos de sacrifício juvenil devem ser recompensados pela submissão das mulheres. Na internet surgem numerosos grupos masculinos extremistas que criticam abertamente os movimentos feministas e veem as mulheres como uma ameaça. Eles acreditam que carregam pesadas responsabilidades, enquanto as mulheres beneficiam da sociedade. Esta visão faz com que as tensões escalem rapidamente. Inversamente, as mulheres também se manifestam fortemente com movimentos como o Escape the Corset, que abandonam padrões de beleza e ideais opressores que consideram exaustivos. Vídeos de mulheres que cortam o cabelo curto, removem a maquilhagem e quebram paletas de maquilhagem tornam-se símbolos de libertação. Ambos os lados se sentem vítimas, ninguém quer ceder, o que cria uma divisão cada vez mais profunda, tornando os diálogos quase impossíveis. Isto não é apenas uma disputa de gênero, mas uma crise de confiança entre duas gerações que coexistem, mas já não se entendem. 5. Quando o governo se vê impotente perante as decisões das mulheres. Perante a crescente onda 4B, o governo sul-coreano entra em verdadeira confusão. O país, que já apresenta a taxa de natalidade mais baixa do mundo, enfrenta agora o risco de um declínio populacional irreversível. Contudo, todos os esforços do governo assemelham-se mais ao tratamento de sintomas do que à eliminação da causa. Oferecem ajudas financeiras a casais que têm filhos, abrem mais creches e lançam campanhas que promovem a maternidade com imagens de famílias felizes. Mas todas estas medidas falham, porque não abordam o problema central. As mulheres não querem repetir a vida de sacrifícios das suas mães. Elas precisam de segurança, igualdade, uma sociedade que as respeite, coisas que a política atual ainda não alcançou. Ao mesmo tempo, a raiva dos jovens é fortemente explorada pelos políticos. Alguns candidatos prometeram mesmo dissolver o Ministério da Igualdade de Gênero para apaziguar o eleitorado masculino, e venceram as eleições. Isto mostra a profunda divisão na sociedade. Um lado exige mudanças, o outro vê as mudanças como uma ameaça. Nesta situação, o governo apenas persegue os números, mas ainda não compreendeu verdadeiramente o que as mulheres tentam dizer há muitos anos. 6. Um futuro incerto e a grande questão para toda uma nação. Ao olhar para o futuro, a Coreia do Sul encontra-se numa encruzilhada sem precedentes. Se o movimento 4B continuar a expandir-se, e todos os sinais indicam que se tornará ainda mais forte, a população do país poderá diminuir tão rapidamente que toda a economia será paralisada. Um futuro com muitas cidades gradualmente vazias, uma força de trabalho a encolher seriamente e um fardo cada vez maior nos cuidados aos idosos, desenha-se claramente. No entanto, paralelamente a esta preocupação, há também quem acredite que este é precisamente o choque que força a sociedade a questionar-se. Pois só quando a crise atingir o seu pico é que o governo e a comunidade irão realmente confrontar a desigualdade sob a qual as mulheres têm sofrido por demasiado tempo. E o interessante é que a Coreia do Sul não está sozinha. O Japão e a China estão a experienciar ondas de protestos semelhantes, o que mostra que modelos antigos já não se adequam a uma nova geração que anseia por liberdade e respeito. Em última análise, o movimento 4B não é apenas uma recusa de amor ou casamento, mas um apelo para reaver o direito a uma vida autodeterminada. A questão que se coloca agora não é quem tem razão e quem não tem, mas sim, a Coreia do Sul irá mudar para manter a sua geração de mulheres ou permitirá que elas partam e deixará o futuro ao acaso? A resposta reside nos próprios diálogos que a sociedade tem evitado até agora.